Boa noite. Só para avisar que o senhor secretário já está a caminho, e ele só pediu para aguardar 10 minutinhos, que ele já está chegando, tá? Obrigado. Logística, né, em conjunto com o Fórum de Mobilidade Urbana, inicia hoje mais uma série de discussões, né? Hoje o nosso tema é Linha 2, Estácio Carioca, Praça 15. E nosso convidado é o senhor secretário de Estado, Carlos Osório, secretário de Transporte. E vamos iniciar com a abertura, né, do nosso evento, com a presença do presidente do Clube de Engenharia, Pedro Celestino, engenheiro Pedro Celestino. Senhor secretário Carlos Osório. Representando a Divisão Técnica de Transporte e Logística, o engenheiro Fernando McDowell. E representando o Fórum de Mobilidade Urbana, a senhora Márcia Veras. Passar a palavra para o presidente, Pedro Celestino. Boa noite a todos. O Clube de Engenharia recebe, com grande satisfação, o secretário Carlos Osório. Cadê? Por favor, use isso aqui. O Clube de Engenharia recebe, com grande satisfação, o secretário de Transportes, Carlos Osório, para tratar de um tema que é do interesse não só da nossa cidade, como da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é a questão da linha 2 do metrô. Eu tenho aqui ao meu lado o engenheiro Fernando McDowell, que à época em que esta linha foi concebida, era diretor do metrô. Ele foi responsável pelos estudos de origem e destino que configuraram essa malha. Isso é dos idos de 70. Nós estamos aqui a discutir, 40 anos depois, a necessidade da construção da linha 2. E eu fico satisfeito porque ela se coloca em discussão, não importa que tanto tempo depois. Porque quando ela foi concebida para viabilizar a chegada da demanda da Baixada ao Largo da Carioca. Por isso que a estação do Largo da Carioca tem a dimensão que tem. E é subutilizada desde a sua inauguração. É para nós alvissareiro que o governo do Estado tenha colocado em discussão a construção dessa linha. E a presença do secretário vai enriquecer o conhecimento que nós precisamos ter para defender a construção dessa linha. Passo a palavra ao secretário Carlos Osório. Obrigado, presidente. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos. Queria cumprimentar o engenheiro Fernando McDowell pela presença. Agradecer, presidente, a oportunidade de estarmos aqui nessa casa fazendo essa discussão e, obviamente, podermos ter a colaboração de tantas pessoas que conhecem transporte, que trabalharam nesse tema e que certamente poderão nos auxiliar a que nós possamos ter o melhor projeto possível para essa expansão. Queria agradecer a presença da minha presidente. Estivemos juntos na segunda-feira lá na PGE, na reunião
sobre a licitação das linhas intermunicipais de ônibus e dizer que o objetivo dessa reunião, queria agradecer ao Licínio, que conversou conosco e nos incentivou muito a vir aqui, e o objetivo dessa reunião é que a gente possa ter uma primeira discussão. Primeiro, eu queria passar aos senhores aonde estamos com relação à implantação da expansão da linha 2 e, a partir daí, abrir discussões, ouvir, debater, conversar sobre esse assunto. O Nelson da Rio Trilhos, eu estava aqui no centro, ele está vindo da secretaria, vai estar daqui a pouco aqui também, e, obviamente, que todas as sugestões que surgirem aqui serão avaliadas, incorporadas, e esse é o momento correto, uma vez que o projeto de engenharia está sendo contratado agora e vai começar a ser elaborado a partir do início do ano que vem. Então, acredito que essa reunião seja extremamente oportuna num momento que se inicia a elaboração do projeto de engenharia dessa expansão. Eu vou ficar aqui do lado para poder acompanhar a apresentação. Talvez o presidente e o nosso McDowell e a nossa se sentam melhor ali na primeira fila e, obviamente, que, presidente, por ser uma reunião de trabalho, por favor, me interrompam, não há nenhum problema, estamos aqui para compartilhar. Muito obrigado. Cadu, ok, deixa eu deixar. Olha só, a minha ideia é a seguinte, nós vamos fazer uma apresentação e depois vamos abrir a palavra, franquear a palavra ao debate, mas eu acho que, de qualquer maneira, se vocês assim entenderem, caso haja uma questão específica sobre algum ponto da apresentação, podemos interromper, a pergunta pode ser feita, eu gostaria de fazer isso da maneira mais simples possível, mas eu vou passar a palavra para a nossa coordenadora para nos orientar como conduzir essa nossa reunião. Não, é só para informar que o engenheiro Fernando McDowell vai fazer uma nota técnica no final, né, que vai justamente balizar aí a opinião da Divisão Técnica de Transporte e Logística. Então, assim que o senhor terminar, o engenheiro Fernando McDowell vai fazer algumas considerações para montar a nossa nota técnica. Obrigada. Bom, antes da gente entrar na apresentação em si, eu queria só apenas historiar a vocês como estamos hoje, da maneira formal, na execução, na elaboração desse objetivo, que é a expansão da linha 2 do metrô. O governador Luiz Fernando Pezão autorizou a Secretaria de Transportes a iniciar tratativas formais com a concessionária Metrorio, que detém a concessão de operação da linha 2 do metrô, com vistas à implantação da expansão da linha 2, no trecho Estácio, Catumbi, Praça da Cruz Vermelha, Carioca, Praça 15. Nós já estamos trabalhando com a concessionária Metrorio nesse sentido há mais ou menos uns 5 meses. Ultimamos um entendimento que gerou a contratação, o acordo de contratação do projeto de engenharia por parte da concessionária, e custeado pela concessionária, porém a elaboração será feita com acompanhamento direto dos técnicos e dos engenheiros da Rio Trilhos, consequentemente do Estado. Nesse momento, a concessionária está ultimando os processos para a seleção do consórcio da empresa que vai elaborar esse contrato de concessão, e a nossa expectativa é que essa definição seja tomada agora até o final do ano, com os contratos devidamente assinados, para que os trabalhos de elaboração do projeto de engenharia possam se iniciar no princípio de 2016. A previsão é de cerca de 8 meses de trabalho para a conclusão no final do mês de agosto desse projeto de engenharia, a partir do qual nós vamos ter a definição do detalhamento do traçado, cronograma de obras, orçamento, método construtivo e prazo. Nós também estamos contratando a Fundação Getúlio Vargas, que orientou o Estado na modelagem do acerto que nós fizemos da expansão da linha 4 do metrô, para que ela assessore o Estado no entendimento econômico-financeiro que será necessário com o concessionário. Nós não podemos hoje fechar um acordo com o concessionário numa obra que nós não sabemos ainda quanto vai custar,
qual é o método construtivo e, principalmente, todas as questões relativas à parte orçamentária. Então, a Fundação Getúlio Vargas acompanhará também a elaboração do projeto de engenharia, tão logo o projeto seja fechado e aprovado pelo Estado, com as referências de preço aprovadas pelo Estado, nós partiremos para a assinatura de um termo aditivo ao contrato de concessão que vai viabilizar a construção dessa obra. Todos vocês estão acompanhando, vocês sabem das dificuldades financeiras que vive hoje o Estado do Rio de Janeiro, e a nossa modelagem, a nossa motivação pelo tamanho da obra, 3,7 quilômetros, com a implantação de 3 estações, 2 estão prontas ou praticamente prontas, e o potencial de agregarmos ao nosso sistema quase 400 mil passageiros, fazem desse projeto um projeto de extremo positivo, diria eu, custo-benefício. Então, nós imaginamos, e essa é a premissa com a qual nós estamos trabalhando, de um aporte importante por parte do operador privado na execução da obra, e, obviamente, que entendemos que o Estado também terá que entrar com uma contrapartida. E essa modelagem será feita quando da conclusão do projeto de engenharia. Nossa ideia é que essas tratativas com a concessionária possam se finalizar durante ainda o segundo semestre do ano que vem, de modo que nós estejamos aptos e prontos para iniciar as obras e tratar de obras, iniciar as obras no primeiro semestre de 2017. Essa é a nossa ideia. E isso casando com a desmobilização ou com a conclusão da linha 4 do metrô. A linha 4 do metrô tem a previsão de abertura do trecho Ipanema-Barra em julho do ano que vem, sem a inauguração do trecho e da Estação da Gávea. A Estação da Gávea vai ser concluída após os Jogos Olímpicos, e a conclusão da Estação da Gávea, enfim, do serviço a partir da Gávea, está previsto para o início de 2017. Então, nós estaremos fazendo uma transição entre a conclusão das obras da linha 4 do metrô com o início das obras da expansão da linha 2, tá certo? Então, esse é aonde estamos, e agora vamos falar um pouquinho de como a gente está vendo essa expansão, e, por favor, depois, Fernando faz a sua nota técnica e, a partir daí, a gente começa a trabalhar. Muito bem, só para trazer um pouco o pano de fundo, né, nós estamos olhando o projeto de expansão da linha 2 do metrô no âmbito da região metropolitana, e não apenas no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Nós sabemos o potencial que a linha 2 do metrô tem. Hoje ela já é uma realidade para moradores da Baixada Fluminense. A estação da Pavuna virou um hub de integração com a Baixada Fluminense, e a linha 2 do metrô está dentro desse nosso desafio metropolitano. Nós estamos inseridos, a nossa cidade, a capital, numa região metropolitana de 21 municípios, com 12 milhões de habitantes, que tem aí uma realização de cerca de 22 milhões de viagens por dia, e é desse pano de fundo que a linha 2 do metrô entra no nosso projeto maior de mobilidade da região metropolitana. A linha 2 do metrô é particularmente importante para a mobilidade do todo da região metropolitana, um eixo importante da Zona Norte do Rio, mas não apenas a Zona Norte do Rio, também a possibilidade de integração e conexão com a Baixada Fluminense. Vamos lá. Apenas alguns números de evolução de demanda. Aí nós temos números anualizados de carregamento de transporte por cada um dos nossos modais, com a taxa de crescimento entre 2017 e 2014, o maior crescimento no metrô, depois os trens, as barcas com um crescimento menor pelos problemas de conectividade, inclusive que nós temos hoje com barcas, pelas obras na Praça 15 e pelo próprio fechamento do mergulhão da Praça 15, e os ônibus, que é o nosso maior modal, é mais ou menos o que eu diria a média do mercado, tá certo? Então, importante desse quadro aqui é mostrar que o trem e o metrô, que são os nossos modais de alta capacidade, estão crescendo a taxas superiores ao transporte rodoviário, e isso é uma boa notícia.
E se nós incluíssemos 2015 nesse quadro, nessa avaliação, nós teríamos um resultado ainda mais interessante, que é o crescimento em 2015, o maior modal que vai crescer em 2015 é o modal ferroviário. A Supervia vai crescer esse ano uma taxa superior a 10%, nós já rompemos a casa dos 700 mil passageiros por dia, vamos fechar o ano aí na casa de 730 mil passageiros por dia, o que para nós é uma excelente notícia, num ano de crise e de recessão, que a média do transporte está caindo entre 3% e 4%. O ônibus está caindo até 6% em algumas ligações, barca está caindo aí 2%, metrô estável e trem crescendo aí mais de 10%, o que é uma notícia importante que mostra, enfim, quando você faz os investimentos, o passageiro vem, né, e vem para alta capacidade. Isso é mudar um pouco a dinâmica do crescimento ou da utilização de transporte na região metropolitana nas últimas décadas, diria eu. Vamos lá. Bom, isso aqui é um pouco a agenda dessa nossa reunião, falar um pouco do crescimento da malha metropolitana, relembrar os planos metroviários, que o McDowell vai nos ajudar a fazer isso, falar um pouquinho do PDTU, do Plano Diretor de Transportes Urbanos, do nosso Plano Diretor Metroviário, que está agora em elaboração, falar um pouco de demanda de passageiro, lembrar da linha 4, enfim, nós estamos numa casa de engenheiros, é sempre bom lembrar de uma obra de grande porte que está em andamento e falar especificamente da linha 2. Vamos lá. Bom, essa é a mancha urbana da região metropolitana em 1975 e que variou muito, podemos seguir o próximo, para 2007. Nós tivemos aqui um crescimento muito forte aqui nessa região da Zona Oeste e na Zona Oeste do Rio como um todo, um avanço da mancha metropolitana na Baixada Fluminense e também do outro lado da Bahia, no leste metropolitano, notadamente em São Gonçalo. Isso ainda mudou, se nós formos ver uma foto desse retrato hoje, vamos lá? A gente tem aqui, enfim, um crescimento ainda maior nessa região de Jacarepaguá. O que está de verde aí está verde porque é maciço rochoso, ou é floresta, ou é área de proteção ambiental. O resto é tudo cinza, que é a área de adensamento, a área de ocupação, né? Então, nós temos aqui, enfim, um adensamento muito forte nessa região da Zona Oeste, o crescimento muito grande da Baixada de Jacarepaguá e o avanço da Baixada Fluminense e ali no leste metropolitano, uma consolidação muito grande em São Gonçalo, que justifica, enfim, o nosso desejo, o nosso plano de levar e de executar a linha 3 do metrô do outro lado da Baía de Guanabara. Vamos lá. Bom, lembrando um pouquinho da história, 1947 tivemos o plano da Light, né, o plano, primeira pensata metroviária formal aqui no Rio de Janeiro, um traçado muito parecido com o traçado hoje da nossa linha 2 do metrô, lembrando que nessa época o principal modal de transporte da nossa cidade eram os bondes operados pela Light, e a Light, enfim, investiu no primeiro projeto de implantação do sistema metroviário do Rio de Janeiro. Depois nós tivemos, em 68, o plano dos alemães, também muito conhecido de todos, e aí já se imaginando a linha 2 até a Pavuna, já se imaginando uma ligação para Niterói, para a implantação da linha 3, e a continuidade ali com o Meier, com Jacarepaguá, e obviamente a chegada do metrô também até Ipanema, né? Vamos lá. E aí, obviamente, que nós estamos falando, né, da expansão da linha 2 nesse trecho aqui, né? Esse é o trecho objeto da nossa atenção, que estava previsto desde 78, depois o McDowell, nos planos de implantação do metrô, ratificou essa necessidade, então nós estamos falando de um projeto muito antigo, né? Um projeto que, enfim, não é um projeto novo, nós estamos falando que há 30 ou 40 anos atrás já se via a necessidade de implantação e a viabilidade de implantação desse projeto. Então, a expansão da linha 2, na verdade, ela corrige um pouco o eixo de expansão metroviário da nossa cidade, implantando o essencial, que é fazer a conexão mais adequada com o centro da cidade, e é um projeto em termos de atendimento à população e de custo-benefício para o poder público e de alcance social, o maior que nós temos, por isso que ele é hoje a nossa prioridade 001. Tá certo? Essa é a prioridade
oficial do Estado, determinada 001, é a implantação da extensão da linha 2 do metrô. Evidentemente que nós também temos uma prioridade importante com a implantação da linha 3 do metrô em Niterói e São Gonçalo, mas são projetos de características diferentes e que podem ser viabilizados de maneira também diferente e distinta. Vamos lá. Bom, só para informar os senhores, o PDTU, que é o Plano Diretor de Mobilidade, Plano Diretor de Transportes Urbanos, ele está concluído. Nós vamos ter uma reunião na semana que vem com o Banco Mundial, que é o financiador desse projeto, para termos a última chancela. Lembrando que esse é um documento vivo, lembrando que esse é um documento que vai evoluir com o tempo, lembrando que nós vamos ainda passar por uma série de apresentações, mas o arcabouço do documento está fechado. Nós vamos fazer, até aqueles que tiverem interesse, uma apresentação sobre o BTTU no próximo dia 9, na Assembleia Legislativa, já está combinado, às 10 horas da manhã, na LERJ, a apresentação do PDTU, os deputados estaduais solicitaram essa apresentação, e nós vamos fazer na Assembleia Legislativa.